Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês que estão chegando aqui nesse canal abençoado. Para você que não me conhece, eu me chamo Tatiane, né? As pessoas mais próximas me chamam de Tati. E eu sou muito grata ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor me permitiu vir aqui hoje novamente gravar esse vídeo para você. E eu sei que de alguma forma esse vídeo vai falar com alguém. Eu sei que não é à toa, não é em vão, que as coisas de Deus não são de qualquer jeito, as coisas de Deus não são por acaso, né? Como muitas pessoas acham, aconteceu tal coisa por acaso na minha vida. Não. Na manhã de hoje, eu venho aqui dar uma prévia, né? Um breve testemunho rapidinho para que venha edificar a vida do irmão, da irmã que me assistia aqui. Desde já, eu já peço a você que se inscreva aqui nesse canal abençoado. Se inscreva no canal, deixe uma mensagem, a mensagem abençoada, né? E que você compartilhe o vídeo para que venha edificar a vida de outras pessoas também. Bom, gente, eu vou começar aqui com meu testemunho para que o vídeo não fique muito longo. Não vou me prolongar muito. Eu muito nova, né? Como eu já falei nos vídeos primeiros aí. Acho que meu primeiro vídeo foi um testemunho contando da minha infância. E eu muito nova, eu entrei na bebida, entrei na bebedeira, entrei para a prostituição. E isso foi uma coisa muito terrível na minha vida, porque eu tinha uma família muito desestabilizada, desestruturada. Minha mãe era macumbeira, meu irmão, o próximo do mais velho, era macumbeiro, e tudo isso trouxe muitas coisas ruins para minha vida. Trouxe muitas coisas ruins porque eu vivia dentro de um lar que não tinha paz, nós não tínhamos paz. Todo dia tinha briga na minha casa. Eu morria de vergonha da casa que eu morava, eu tinha vergonha da casa que eu morava, porque nós éramos bem pobrezinhos, assim, questão financeira que eu quero dizer, pobre de conhecimento também, porque a gente que não conhece Jesus, quando a gente não conhece Jesus, a gente não conhece nada, né? Achamos que conhecemos, mas não conhecemos nada. Então, eu muito nova, saí de minha casa, da casa da minha mãe, no interiorzinho, né? Onde a gente morava, e eu não tinha um lugar fixo, gente, para morar. Para vocês terem ideia, com 14 anos eu passava 15 dias numa cidade onde eu tinha uma irmã, 15 dias em outra cidade onde eu tinha outro irmão, aí voltava para casa da minha mãe, passava 2, 3 dias, ia para uma zona rural, que era para casa de uma amiga, passava o resto da semana lá. Então, assim, eu era uma adolescente totalmente atribulada, que não tinha um lugar certo, um lugar fixo para ficar, porque eu tinha e era como se não tivesse, porque dentro da minha casa, dentro do meu lar, não tinha paz, né? E, infelizmente, eu vim muito nova, caí na bebedice, na prostituição, andei muito no mundo, e com 16 anos eu estava assim, querendo encontrar um canto para eu ficar, queria encontrar um canto para ficar, só que eu não tinha entendimento assim 100% disso, que era isso que eu queria. Hoje eu tenho entendimento. Eu queria ser acolhida por alguma família, que alguém me acolhesse, que eu morasse num lugar onde tivesse paz, onde tivesse alegria. E aí, o que é que acontece? Eu, desde muito novinha também, eu sempre falava assim, eu vou ser mãe nova. Eu vou ser mãe nova porque quando eu tiver com 30 anos, meus filhos já vão estar já grandes, vão parecer que são meus irmãos. E, gente, dentro desse testemunho aqui, eu quero abrir uma brechazinha para falar para você sobre essa questão da palavra. Eu falava isso muito, que eu queria ter filho nova, porque com 30 anos meus filhos já iam estar grandes. E realmente isso se cumpriu na minha vida. A palavra tem poder, gente, a palavra tem poder. Vamos vigiar muito o que a gente fala. Então, com 16 anos eu engravidei, eu conheci uma pessoa e engravidei. Logo em seguida, quando eu tive minha filha, engravidei novamente. E infelizmente, eu não tive uma felicidade da minha segunda gravidez como da primeira, né? Inclusive, eu fiquei muito triste, muito desesperada, que eu não sabia o que fazer.
que eu tomei muitos chás, né? Falta de conhecimento. Na época eu tinha 17 anos. Quando eu tive minha filha, eu estava com 17 e logo em seguida engravidei, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu tomei muito chá porque eu tinha tristeza, não queria aquele filho. E hoje eu me arrependo muito, meu coração dói muito. Já pedi perdão ao Senhor porque eu não tinha conhecimento da verdade. As pessoas antigamente faziam aborto, achavam que isso era normal. E, gente, é uma vida. Hoje eu tenho entendimento, tenho conhecimento. Jamais eu faria isso, gente. Eu jamais faria isso, beber chá para abortar meu filho. Jamais. 10 filhos que o Senhor me desse, eu jamais faria isso. Mas naquela época as pessoas incentivavam muito, né? E aí o que é que acontece? Eu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida do meu filho, que nasceu sem sequela nenhuma. Graças a Deus, porque eu tomei chá, acho que foi 2 ou foi 3 vezes, e eu vomitava. Tomava chá e vomitava, não conseguia segurar no estômago. Graças a Deus, eu agradeço ao Senhor por isso, que eu tenho um extremo arrependimento até hoje por isso, né? E Deus vê meu coração, Ele sabe todas as coisas. E pronto, aí tive esses 2 filhos, graças a Deus. Convivi ali 4 anos com o pai deles, onde vivia um casamento conturbado, vivia o inferno aqui na terra, porque ele nunca me agrediu, não me bateu, porque Deus sabe todas as coisas, gente. Eu era muito cabeça quente, eu era muito estourada, não tinha esse negócio de ele vir querer dar na minha cara e eu não querer dar na dele. Não tinha isso, não. Se eu tenho certeza que eu fazia uma loucura se ele tocasse a mão em mim, porque eu não era normal, eu não era uma pessoa normal. Então eu digo assim, Deus, ele me resgatou literalmente das trevas, me resgatou literalmente do fundo do poço da escuridão, porque eu tinha um coração, meu coração era um coração bom, entre aspas, porque coração bom é o coração de Deus, né? Que não tem maldade com ninguém, ele nos ama. E aí o que é que acontece? Eu não tinha medo de fazer as coisas, se fosse para fazer, eu fazia. Então, nessa parte aqui, a gente nunca se agrediu, mas tinha palavras que ele falava que era pior do que um tapa, né? Era pior do que me deixar uma marca no meu corpo. Então, graças a Deus, a gente conviveu 4 anos. Eu vi que não ia dar certo, não quis. Eu tinha essa mentalidade que eu não queria criar meus filhos num ambiente como eu criei, como eu fui criada, que minha mãe brigava todos os dias, mas meu pai. E aí, gente, eu me separei. Cheguei o momento que eu me separei. Tinha construído uma casinha, mas ele até a casa eu abandonei porque eu disse, eu quero paz. Eu não quero saber de casa, eu quero saber que eu tenha paz. Eu quero paz na minha vida, eu quero que ele seja feliz, eu só quero paz. Mesmo eu sendo do mundo, eu usava essas palavras, gente, né? E aí eu aluguei uma casa, fui embora, fui morar nessa casa. E não vou contar nem tudo nos mínimos detalhes, senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu aluguei uma casa, fui morar com meus filhos. Uma pessoa veio um dia depois que eu aluguei a casa, arrombou o muro, roubou uma televisão e um DVD meu. E ele tinha sido até ele, o pai dos meus meninos, que tinha comprado para eles assistir os desenhos que eles gostavam. Levaram minha televisão, meu DVD e pronto. Levou, eu fiquei com medo de ficar na casa, fui morar mais um irmão meu, que bebia todos os dias, que era o meu irmão macumbeiro, que estava separado também da mulher. Aí fui morar com ele. Quando chegamos lá, a gente bebia todo dia, gente. Eu não sei aonde a gente arrumava dinheiro tanto para beber todo dia. Também naquela época tinha uma cerveja que era R$ 2. Então a gente achava dinheiro, trabalhava e ia vivendo assim. E eu, gente, fui, por questão de ter que sustentar meus filhos, eu fui trabalhar onde? Nos bares. Porque o dinheiro que pagava aqui em casa de família não dava, não compensava para você trabalhar em casa de família, porque o povo aqui gosta muito de humilhar os outros, quer que você trabalhe o dia inteiro para ganhar R$ 20, R$ 30. Hoje não é mais assim, hoje já mudou essa realidade, mas tipo, há 16 anos atrás, né, minha filha agora já tem 19, há 18 anos atrás, 18 não, há 16 anos atrás, era assim, as pessoas queriam lhe dar um trocado para você ir se acabar na casa deles. Não era pagamento, era um trocado mesmo. E eu preferi, como eu já gostava da bebedice, né, já estava largadona no mundo, eu preferi trabalhar no bar, porque eu estava ali unindo o útil ao agradável. Eu estava ali bebendo no meio da muvuca o tempo todo, que eu gostava de fazer isso, e ao mesmo tempo estava ganhando o meu dinheiro, honestamente,
né? Honestamente, não tenho preconceito nenhum com quem trabalha em bar, porque foi de lá que eu tirei o sustento de meus filhos durante bastante tempo, né? Então, o que é que acontece? Desses lugares que eu trabalhei, eu fui parar no lugar mais sujo, que tinha aqui na minha cidade, que já acabou, não existe mais. O lugar mais sujo que tinha na minha cidade era o fundo da rodoviária, que tinha um monte de trailer, um monte de trailerzinho, que cada trailer era um bar. E eu bebia em todos os bares ali, porque todo mundo ali era meus amigos. E lá era tudo, lá era ponto de droga, era tudo, né? Eu não me envolvia com droga, mas eu tinha amizade com todo mundo ali que estava no movimento, falava, brincava, bebia junto e nunca gostei. Eu mesmo, particularmente, de me envolver assim com pessoas de coisa da pesada, nunca gostei, nunca foi a minha praia, né? Nunca julguei, nem julgo até hoje, não é da minha conta. Mas eu tava ali, gente, naquele meio, e quem tá no meio de quem faz coisa errada, é coisa errada também, faz também, para quem tá de fora faz também. Então ali eu trabalhava no meio de pessoas que usavam droga, de pessoas que vendiam droga, eu trabalhava no meio de pessoas que se prostituíam. Eu digo que eu vivia na prostituição, mas eu não vendia o meu corpo. É porque a mulher, quando ela não tem um esposo, não tem um marido, uma pessoa fixa, né? Um casamento, ela é prostituta, gente. Não adianta. A Bíblia tem o casamento, a gente tem que namorar, noivar e casar, fazer as coisas tudo certo, entendeu? E aí é isso. E aí eu tava naquele meio. E hoje, olhando hoje, o que eu vivo hoje, o que é que acontece? Eu sou muito grata ao Senhor porque Ele me tirou de lá. Ele me tirou de lá. Só Ele podia me tirar. Gente, era um ambiente muito sujo, muito imundo. E era zoada a madrugada inteira. A gente começava de manhã, ia pelas madrugadas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Muito barulho, muita coisa. E aí meus filhos nessa foram se criando com minha mãe. Porque eu não podia ficar em casa, porque eu tinha que sair para trabalhar e encher a cara todo dia. Até o ponto que eu sei, gente, que eu já estava alcoólatra. Que eu não conseguia passar um final de semana sem beber. Às vezes até a semana eu passava sem beber, mas final de semana eu tinha que beber. Quando foi um belo dia, eu estava em um bar e eu conheci o meu esposo. Conheci meu esposo e a gente virou amigo. E a gente tinha dia que eu estava em casa e ficava assim pensando, eu ficava pensando, eu tô cansada dessa vida. Eu ficava pensando sozinha, eu tô cansada dessa vida. Sair, beber, chegar tarde, meus filhos estão crescendo, vendo isso começou a me incomodar. Eu não aguento mais essa vida. Eu queria arrumar um homem direito para casar, um coroa. Eu dizia bem assim, eu quero arrumar um coroa. Mãe, aí eu dizia à minha mãe, eu só vou casar agora com um coroa que já tenha filho, porque eu já tenho 2 filhos, eu não quero mais filho. Eu não quero. Aí minha mãe, é verdade. Eu digo, quero arrumar um coroa que já tenha juízo. E aí, num certo dia, eu conheci meu esposo, que virou meu amigo, que hoje tem, para honra e glória do Senhor, tem 10 anos que nós estamos juntos. Já somos casados, graças a Deus, casamos. E o que é que acontece? Nós começamos a namorar, eu e meu esposo. E eu, quando foi um certo dia, descobri que estava grávida. A gente já morava junto, já tinha uns 5 meses, eu acho, mais ou menos. Descobri que estava grávida e tudo foi muito rápido. Quando meu filho estava em torno de um aninho mais ou menos, em tudo isso, gente, eu ainda bebia, viu? Eu bebia grávida. Eu subia e descia, mas meu marido, nós gostava de andar no mundo mesmo, só não ia para festa, que ele nunca gostou de festa, ele gosta de dormir cedo até hoje. Mas de bebedice a gente gostava muito. Comprava, bebia em casa, ia para casa de amigo, bebia na casa de amigo. Mesmo grávida, eu sempre bebi, muito irresponsável, eu sei disso. Mas infelizmente não era essa pessoa, era o que estava em mim que me fazia fazer isso. E aí, infelizmente, quando foi um certo dia, eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar, né, prestar serviço aqui para a prefeitura da cidade, e eu ouvi um irmão contando o testemunho dele, dizendo as coisas grandes que Deus tinha feito na vida dele.
E eu senti interessada de ouvir ele contando para outras 3 pessoas. Eu ainda cheguei, dei uma de Carlota, cheguei lá, botei os ouvidos para ouvir. Aí ele, vem para cá, minha irmã, para ouvir. Aí eu cheguei, já gostei do convite, fiquei ali. E tudo que ele falava, eu me arrepiava do dedão do pé até o último fio do meu cabelo. Parecia que tinha uma mão pegando assim suave na minha cabeça e puxando assim suavemente e arrepiava meu couro cabeludo todo. Eu tava com a sensação que meu cabelo tava todo em pé assim, de espetinho. Aquela sensação eu nunca senti na minha vida. Nunca senti. Aí eu passava a mão no braço assim, toda arrepiada, disse, o que é isso? Sabe, sem entender, tem coisa estranha acontecendo aqui. E ele falava, e quanto mais ele falava, eu sentia aquela, como se fosse uma mão. Eu creio, gente, eu creio hoje, eu creio que ali era a mão de Deus, dizendo, filha, eu tô te chamando. Filha, eu tô te chamando. No momento eu não entendi, mas naquele tempo, mas hoje eu entendo. E aí eu perguntei, me interessei, perguntei a ele dessa igreja onde era, eu queria ir. E nunca tinha ido assistir um culto assim depois que eu caí de vez no mundão. Eu já tinha ido, mas nunca tinha me convertido. Aí eu fui para a igreja, gente, naquela mesma semana, no domingo pela manhã teve culto, porque eu moro em zona rural e eu queria ir no culto de manhã e eu fui. E quando eu cheguei lá eu fiquei apaixonada, fiquei feliz. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida, essa sensação que eu quero dormir e acordar todos os dias. Eu quero isso para minha vida, eu quero esse Jesus para minha vida. E aí cheguei aqui naquela felicidade, contando para a vizinha, falando, ai mulher, eu amei, gostei demais e tal, com aquele entusiasmo. E eu sei que depois desse dia começou um mover de Deus na minha vida, começou um trabalhar do Senhor na minha vida. Ainda não tinha deixado de beber 100%, não tinha deixado de beber 100%, mas a mão de Deus já estava ali na minha vida, sempre esteve, só que tudo, Deus fala na palavra, né? Em Eclesiastes fala que há tempo para tudo, né? Então, o meu tempo chegou de sair daquela vida triste, aquela vida de imundície, e eu comecei a frequentar, comecei a visitar, ir para a igreja, e no meu coração eu dizia assim, eu quero que me pergunte logo se eu quero aceitar Jesus, porque eu quero tanto aceitar Jesus, eu tinha uma sede de dizer assim, eu sou tão suja, e é eu que tenho que aceitar Jesus, era Jesus que tinha que me aceitar, e ele já me aceitou, é eu que tenho que aceitar Jesus. Eu ficava sem entender isso, porque eu era tão suja, eu sou tão suja, dizia, Senhor, eu sou tão suja, eu sou tão pecadora, e é o teu filho que tem que me aceitar, porque é eu que tenho que aceitar ele que tinha que me aceitar, eu que tenho que me humilhar para ele me aceitar. Eu ficava pensando isso, gente, e às vezes eu ainda penso nisso, é incrível. E aí eu sei que demorou muitos meses para alguém me perguntar se eu queria aceitar Jesus. Eu ficava agoniada, eu dizia, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, mas foi maravilhoso esse período, porque ali eu aprendi que tem o tempo certo para tudo. No meu coração eu já tinha aceitado o meu Jesus, eu já dizia a Deus, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou sua, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu tinha aquela coisa mesmo, aquela agonia de servir, de querer andar nos caminhos, de querer fazer as coisas certas, e graças a Deus, hoje eu sou convertida, para a honra e glória do Senhor. Me converti em 2017, né? Estamos em 2026. De lá para cá muitas coisas aconteceram, e é isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. Deus, ele tem um plano na sua vida, o plano dele vai se concretizar. As promessas de Deus sempre vai dar certo, porque a palavra de Deus não volta, a palavra dele é uma só, e a palavra dele se cumpre na minha vida, na sua, né? E eu sou muito grata ao Senhor, muito feliz e agradecida, porque o Senhor, ele me resgatou, né? O Salmo, o livro dos Salmos fala que ele me tirou de um tremedal de lama, e foi isso que Jesus fez comigo. Ele me pegou suja, imunda, e me lavou e trocou as minhas vestes. E hoje eu sou agradecida e feliz ao Senhor, feliz, muito grata ao Senhor por tudo que ele já fez na minha vida e tudo que ele vem fazendo na minha vida. Milagres vêm acontecendo na minha vida a cada amanhecer. Milagres do Senhor vêm acontecendo a cada amanhecer. E eu só tenho a agradecer. E é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer agir na sua vida. Ele quer cuidar de você. Ele quer te carregar no colo.
essa é a mensagem do Senhor que eu tenho hoje para vocês. E eu vou deixar aqui cada dia um pouquinho de testemunho da minha vida para você, e você vai ser cada dia mais edificado. Tem uma palavra que o Senhor me deu, essa palavra durante praticamente toda a semana. Hoje é quinta-feira e praticamente toda semana, quase toda semana eu estou ouvindo essa palavra. E eu vou deixar essa palavra aqui para você, que se encontra no livro de Jeremias 29, versículo 11. Deus diz assim para você hoje: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se você acha que sua vida, que você não tem um futuro, Deus já tem um futuro pronto para você. Então, vamos nos voltar para o Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos nos aproximar mais do Senhor, para que a gente possa ouvir a voz dele, para que a gente possa entender o que ele quer de nós. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Se inscreva no canal, curta, comente, e que a sua vida seja abençoada. Que o Senhor te proteja, te guarde, te livre de todo mal, e que todo impedimento que tiver na sua vida de você se aproximar do Senhor caia por terra em nome de Jesus. E que tudo que estiver impedindo de você realizar os seus sonhos caia por terra em nome de Jesus. Que tudo no tempo de Deus acontecerá na hora certa, tudo na hora certa, no tempo certo. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Graças a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado. Deus abençoe.